Olá pessoal, nesta aula falaremos um pouquinho sobre a dedução da equação de difusão, mas antes disso gostaria de falar um pouquinho sobre o significado físico da difusão, um conceito mais qualitativo, intuitivo que a gente tem da difusão. Aqui eu apresento um vídeo em que eu tenho um corante dissolvido num fluido e inicialmente esse corante está restrito a essa região, essa porção superior. E com o tempo, em contato com uma porção do fluido que não tinha, a concentração era muito baixa desse corante, com o tempo esse corante ele vai se difundindo para a região de baixa concentração. Então, intuitivamente, a gente espera que se eu tenho uma região que eu tenho maior concentração desse corante, ele migre continuamente para as regiões de baixa concentração. E com o tempo, o que eu espero é que a concentração fique uniforme por todo o domínio. Então, esse é um conceito intuitivo do que é difusão, em que eu tenho a transferência ou de matéria ou de energia de regiões de alta concentração para regiões de baixa concentração. E isso é válido para diversos processos físicos, para diferentes problemas físicos. Por exemplo, a difusão de um perfume no ar dentro de uma sala, ou a dispersão de um contaminante num aquífero, ou mesmo a condução de calor num sólido. E todos esses fenômenos físicos obedecem à equação de difusão. E no caso de partículas se difundindo, é quando a gente observa o movimento de uma dessas, por exemplo, essas moléculas de corante na água, nesse exemplo que eu ilustrei anteriormente, eu não consigo prever exatamente onde cada uma das partículas vão estar ao longo do tempo, por conta do movimento aleatório que elas descrevem dentro da água. Mas quando eu olho o coletivo, olho um grande número dessas partículas, eu consigo observar um padrão. Por exemplo, nesta figura central nós vemos aqui inicialmente várias partículas descrevendo o movimento aleatório e elas estão limitadas a a porção esquerda deste gráfico. Mas no momento em que essa barreira é removida, as partículas começam a se deslocar para esta porção que estava vazia inicialmente. E se eu aumento o número dessas partículas a um ponto de que parece que eu tenho um meio contínuo, como nessa terceira figura, eu consigo prever a densidade de partículas ao longo do tempo, se elas descrevem a equação de difusão que nós iremos deduzir logo mais. Então, apesar de eu não saber onde está cada uma das partículas ao longo do tempo, eu consigo prever um comportamento coletivo dessas partículas. Isso tem diversas aplicações. Por exemplo, quando nós observamos a dispersão de pessoas numa multidão, apesar de eu não saber onde cada pessoa vai estar ao longo do tempo, eu consigo ter uma ideia, por exemplo, no final de um show, de um espetáculo, quanto tempo leva para as pessoas saírem do estádio ou de um teatro. Então, existem equações que descrevem comportamento coletivo, e aqui nesta aula a gente vai discutir um caso particular que é a difusão. E aqui, como está escrito, a difusão é um processo de transporte de massa ou de energia que ocorre em regiões onde existem diferenças de concentração. O transporte por difusão dá-se de regiões de alta concentração para regiões de baixa concentração. E o transporte por difusão é quantificado pela densidade de fluxo φ, que é a quantidade de substância ou energia transportada por unidade de área e por unidade de tempo. Muito bem, e a primeira coisa que nós discutiremos para deduzir a equação de difusão é a primeira lei de Fick, que nós assumimos a primeira lei de Fick para então deduzirmos toda a equação de difusão. Então, a primeira lei de Fick ela é aplicável em diversos problemas físicos. Por exemplo, ela é válida quando a gente estuda a condução de calor em sólidos, por exemplo, e ela foi desenvolvida por Adolf Fick, um médico alemão que estudou e deduziu a equação de difusão. E essa lei ela diz que o fluxo
da matéria ou da energia que está obedecendo a equação de difusão, o fluxo é proporcional à variação da concentração e ocorre no sentido contrário à concentração. Um exemplo que eu vou dar aqui em uma dimensão, imaginem que aqui no eixo vertical eu estou representando a concentração de alguma coisa que obedece à lei de Fick, e no eixo X a posição espacial. Então imaginem que nesta porção da direita a concentração é maior do que nesta porção da esquerda, e o gradiente ele está crescendo neste gráfico para a direita, ou seja, o gradiente está aumentando quando eu me desloco para valores positivos de x. O fluxo eu espero que ocorra no sentido oposto, como a gente espera das regiões de maior concentração para menores concentração. Então eu espero que a difusão faça com que essa porção com alta concentração, U, ela se desloque para a esquerda. Então é no sentido oposto ao gradiente. Então se o gradiente está aumentando para a direita, eu espero que o fluxo ocorra no sentido oposto, para a esquerda. Então podemos representar isso matematicamente através dessa expressão. Então o fluxo vai ser proporcional ao gradiente, só que vai aparecer um sinal de menos porque o fluxo ele vai ocorrer no sentido oposto ao gradiente. E aqui nós temos alfa, que seria uma constante de proporcionalidade, que ela é chamada de difusividade, a gente vai descrever em detalhes mais para frente. Então essa aqui é a primeira lei de Fick, que o fluxo é proporcional ao gradiente da concentração e ocorre no sentido contrário à concentração. Muito bem, e como eu disse, o transporte de massa ou de energia que obedece à equação de difusão, ela pode ser quantificada através da densidade de fluxo, Φ, que é a quantidade de material ou energia que atravessa uma unidade de área por unidade de tempo. Então, por exemplo, se a concentração do contaminante ou do perfume a gente pode definir como quilogramas por metro cúbico, então qual é a quantidade de massa dessa substância que eu estou estudando por volume eu tenho. A densidade de fluxo ela pode ser expressa em quilogramas, massa, por área, metro quadrado, por segundo. Então, quantidade de massa que atravessa uma área por segundo. Então, isso no sistema internacional. Então, por exemplo, se definirmos uma certa quantidade de massa ΔM em quilogramas no sistema internacional, a concentração seria massa por unidade de volume, quilogramas por metro cúbico. Já o fluxo seria dado por quantidade de massa que atravessa uma certa área por unidade de tempo, então quilogramas por metro quadrado por segundo. Essa seria a densidade de fluxo e ela vai ser útil na dedução da equação de difusão. E lembrando então da lei de Fick, que relaciona então a densidade de fluxo com a concentração, nós temos então que o fluxo, a densidade de fluxo, quilogramas por metro quadrado por segundo, e a concentração dada em quilogramas por metro cúbico. Para que eu tenha a dimensão correta nos dois membros da equação, o nosso alfa, que é a difusividade, ela vai ter dimensão de metro quadrado por segundo no sistema internacional. Então essa é a nossa difusividade. Quanto maior for a difusividade, maior vai ser o fluxo. Então, mais rapidamente a concentração vai se igualar com o tempo. Então, vamos deduzir a equação de difusão em uma dimensão. Então, vamos assumir que uma certa substância ela se difunde dentro de um cilindro, né? E eu estudo a difusão num segmento desse cilindro de comprimento ΔX. E a área da seção desse cilindro é A. Então eu vou estudar um segmento que vai da posição X até uma posição X mais ΔX. E aqui eu coloquei só para a gente lembrar da lei de Fick. Então,
O volume desse cilindro, ΔV, vai ser dado pela área da seção vezes o comprimento do cilindro. No instante t, eu espero que eu tenha um fluxo de matéria, essa substância, na extremidade esquerda do meu cilindro, posição x, que vai ser dado por essa expressão, menos alfa, derivada de u em relação a x na posição x no instante t. Da mesma forma eu faço para a extremidade direita do meu cilindro. Então, na posição x mais ΔX, nós temos que o fluxo nessa posição direita vai ser igual a menos alfa, derivada de u em relação a x na posição x mais ΔX no instante t. Agora, entre os instantes t e t mais ΔT, uma certa quantidade de substância vai entrar na extremidade esquerda do cilindro e outra quantidade vai sair na outra extremidade, na posição x mais ΔX. Então, a quantidade de matéria que vai entrar no lado esquerdo vai ser dada pelo fluxo, vezes a área da seção, vezes o intervalo de tempo ΔT. Na outra extremidade, a extremidade da direita, eu também vou ter um fluxo na posição φ, na posição x mais ΔX, vezes a área da seção, vezes o intervalo de tempo. E a variação de quantidade de substância, a variação líquida, vamos dizer assim, dessa substância no cilindro vai ser a diferença do que entrou menos o que saiu pelo lado direito. Então, a quantidade de matéria ΔM que variou nesse intervalo vai ser dado pela quantidade de matéria que entrou do lado esquerdo menos a quantidade de matéria que saiu do lado direito. Deixando em evidência A vezes ΔT, nós temos esta expressão. E se olharmos no instante t, a quantidade de matéria que eu tenho aqui dentro, eu posso calcular isso como produto do volume pela concentração. Então, volume vezes a concentração da matéria no cilindro, média, a concentração média, vai me dar a matéria que eu tenho no instante t. E assumindo esse cilindro com um comprimento relativamente pequeno, ΔX, bem pequeno, eu vou calcular essa concentração média aqui dentro como sendo a concentração, a média entre a concentração do lado esquerdo e a concentração do lado direito. Então, a média dessa concentração vai ser dada por U na posição x no instante t, mais U na posição x mais ΔT no instante t, tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui representa a quantidade de matéria que eu tenho no cilindro no instante t. E a quantidade total de substância que eu tenho no instante t mais ΔT é dado por essa expressão, substituindo t por t mais ΔT. Então, a quantidade de substância m no instante t mais ΔT é dado pelo volume ΔV, volume do cilindro, vezes a concentração no lado esquerdo do cilindro no instante t mais ΔT, mais a concentração da substância na extremidade direita do cilindro no instante t mais ΔT, tudo isso dividido por 2. Então, por conservação de massa, nós temos então que a variação de massa no cilindro, nesse intervalo de tempo ΔT, vai ser dado pela diferença da quantidade de massa que eu tenho no instante t mais ΔT, menos a quantidade de massa que eu tenho no instante t. Substituindo as expressões que deduzimos anteriormente, então nós temos que ΔM vai ser dado por φ na posição x menos φ na posição x mais ΔX, vezes a área da seção vezes o intervalo de tempo, e isso é igual a esse membro da direita que deduzimos no slide anterior, que é ΔV vezes U, concentração média no instante t mais ΔT, menos a concentração média no instante t. Substituindo, então, os fluxos pela lei de Fick, então nós temos que o fluxo do lado esquerdo é dado por menos alfa derivada de U por x na posição x no instante t,
E o fluxo na extremidade direita vai ser dado por menos alfa, derivada de u na posição da extremidade da direita no instante t, primeira derivada de u em relação a x. Substituindo no membro da esquerda, nós temos esta expressão, deixando em evidência o alfa. Então, alfa lembrando que aqui nós temos um sinal de menos, por isso que aqui inverte, aqui vai aparecer x mais delta x menos x, né? Então, derivada de u na posição da extrema direita no instante t, menos a derivada de u em relação a x na posição da extremidade da esquerda no instante t. Tudo isso vezes a vezes delta t igual ao nosso membro da direita. Lembrando que ΔV é igual a área da seção vezes ΔX. Copiando a expressão aqui para cima, nós vemos que nós temos a área da seção multiplicando os dois membros. Então, vemos que a equação independe da área e cortamos dos dois lados. E eu dividi também o membro da direita, passei dividindo esse ΔT para o membro da direita e o ΔX passei dividindo para o membro da esquerda e obtivemos estas expressões. Copiei a mesma expressão aqui para cima e vamos agora fazer o limite do ΔT tender a zero e do ΔX também tender a zero. Observem aqui o membro da esquerda. Nós temos a derivada de u em relação a x na posição x mais ΔX, menos a derivada de u em relação a x na posição x, tudo isso dividido por ΔX. Se tomarmos o limite do ΔX tendendo a zero, este termo aqui, ele vai convertir para a segunda derivada de u em relação a x. Já no membro da direita, nós temos algo semelhante, mas agora derivada com relação ao tempo. Nós temos então aqui u na posição x no instante t mais ΔT, menos u na posição x no instante t, dividido por ΔT. Isso aqui, se tomarmos o limite do ΔT tendendo a zero, seria a derivada de u em relação ao t, dividido por 2 aqui. Da mesma forma, nós temos para este segundo termo do segundo membro da equação. Então, fazendo esses limites, nós chegamos nesta expressão. Alfa vezes a segunda derivada de 1 em relação a x é igual a meio, então esse 2, 1 sobre 2 aqui, vezes a derivada de u, derivada parcial de u em relação ao tempo, mais meio da segunda derivada de u em relação ao tempo. Somando meio com meio, nós temos então a derivada parcial de u em relação ao tempo. E chegamos na nossa equação de difusão, em que diz que a variação da concentração no tempo é proporcional à segunda derivada de u com relação ao espaço.